Samuel de Lima. Show e atitude sem perder a realidade. Samuel de Lima. Boa tarde, hoje segunda-feira, 8 de abril do ano de 2013, no ar mais uma edição do nosso programa, aqui com a apresentação gentil e amiga de Samuel de Lima, aquele que você já sabe, é show e atitude sem perder a realidade. Hoje, segunda-feira, um ótimo início de semana aos senhores e senhoras ligados conosco a partir de agora, em 98.7, e também nós estamos ao vivo em áudio via internet através do massap.fm.br, massap.fm.br, e nós vamos abraçando aí os amigos que estão nos ouvindo via internet nesse exato momento. Nosso abraço e o nosso carinho e a nossa atenção. O endereço é massap.fm.br. Nós estamos aqui ao vivo, direto dos altos da Praça Manuel Jarbas Aguiar, bairro Usina Velha, Massapê, Ceará. Para você interagir conosco, é o 3643-1392. Temos também o 9637-7009. E ainda temos, você pode participar com o Samuel de Lima via Facebook. Radialista Samuel de Lima, Samuel de Lima Show, @facebook.com. Para você enviar o seu recado e participar conosco aqui do nosso programa. Mas, minha gente, são hoje 8 de abril do ano de 2013 e nós já estamos vivenciando há 100 dias de administração das novas administrações municipais, a qual tomaram posse no 1º de janeiro os senhores e senhoras prefeitos e prefeitas e administradores de nossas cidades do nosso Brasil. E cabe a cada um de nós, cabe a essas administrações a fazer um balanço, a fazer uma análise desses 3 meses. Porque esses 3 meses servem como base para que possa se avaliar, para que possa se tentar tampar os buracos deixados por uma administração passada. E assim, de agora em diante, essa administração da sua cidade tem que ter como foco agir, parar de olhar o atraso deixado e olhar para o futuro, para o presente, para o agora. Acreditamos que esses 3 meses de administrações em cada cidade já foi o suficiente para se colocar a casa em ordem. Mas os dados que nós temos, que a nossa produção do Boletim Serra Verde Meio Dia teve acesso, são de que 96% dos municípios da República Federativa do Brasil estão no cadastro de inadimplência, minha gente.
Ou seja, são quase todos os municípios brasileiros que estão no cadastro de inadimplentes. E a conclusão para tudo isso, senhores e senhoras, jovens que estão nos ouvindo, é que esses municípios não podem receber recursos de novos convênios com o governo federal. E as pendências começam a prestação de contas do dinheiro público, do dinheiro que é nosso, do atraso na entrega de documentos ou até, vejamos bem, simplesmente erros nas explicações sobre o destino das verbas repassadas pelo governo federal. Já pensou, hein? E o resultado é de sufoco apertado para os prefeitos que neste mês de abril completam 100 dias de administração. E os números de uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, a qual eu tive acesso, a nossa produção teve acesso, dão a dimensão do abacaxi, que ainda não está descascado, viu? A dimensão do abacaxi nas mãos dos atuais prefeitos, onde apenas 4% das cidades brasileiras estão em condições de receber dinheiro da União por meio de convênios. Ou seja, para receber, né? Vejamos bem, senhores e senhoras, para receber ou que para que a gente possa ser, né, até mais realista, apenas 4% das cidades brasileiras estão em condições de receber dinheiro da União por meio de convênios. E para irmos ainda mais além, para sermos mais realistas, 96% dos municípios do país estão no cadastro de inadimplência. É uma espécie, podemos dizer assim, de SPC, né? Uma espécie de SPC como acontece com nós consumidores. Quando deixamos de pagar algo, deixamos de pagar uma conta nossa, o nosso nome vai cair no SPC. E aí vem a dor de cabeça, e assim está acontecendo com essas prefeituras. E para os municípios receberem novos repasses do governo federal, precisam apresentar documentos, provar que a prestação de contas foi entregue dentro do prazo e principalmente mostrar que o dinheiro teve a aplicação correta. Que o nosso dinheiro foi aplicado na saúde, foi aplicado na educação, foi aplicado no trabalho, emprego e renda, infraestrutura da nossa cidade e assim por diante. Que o dinheiro foi empregado com a população de verdade. Isso é o desafio para 96% dos municípios que estão no cadastro de inadimplência, minha gente, né? Mas olha, portanto, está lá no cadastro nacional esses dados de que mais de 90% dos municípios estão impedidos de receber o dinheiro federal, né? E esse mês de dezembro está aí, portanto, com esse desafio para os novos prefeitos. São 100 primeiros dias dessas novas administrações e, ao mesmo tempo, desafios para os prefeitos que enfrentam a inadimplência como barreira para os municípios receberem novos recursos do governo federal. Os prefeitos apresentam projetos, solicitam as verbas, mas em pouco tempo recebe a notícia sobre a inadimplência, né? E o motivo é simples, é o que a gente está debatendo nesse início do nosso boletim Serra Verde Meio Dia. Esses dados que nós tivemos acesso, em que 96% das cidades brasileiras estão no cadastro único de convênios, que é o CAUC,
da União e, por essa razão, não podem receber novos repasses nem assinar novos convênios. Olha, inclusive, a título de esclarecimento, aqui, por exemplo, no nosso estado do Ceará, entre os 184 municípios do Ceará, prestem bastante atenção, prestem bastante atenção, porque aqui no nosso estado do Ceará, minha gente, só aqui no nosso estado do Ceará, atenção aos dados de como está a situação aqui no nosso estado do Ceará, Aqui no estado do Ceará, dos 184 municípios do Ceará, menos de 20% estão em condições de pleitear verbas conveniadas com o governo federal. Portanto, o que é que acontece? Os números mostram a realidade enfrentada pelas cidades brasileiras, que foram apresentadas pela Confederação Nacional dos Municípios, com base em dados do Tesouro Nacional, e as informações correspondem aos dados do cadastro atualizado no final do mês de março e início deste mês de abril. O Brasil, para que vocês tenham uma ideia, nós temos 5.563 municípios, e desse total 96,4% estão inaptos para o recebimento de novas verbas do governo federal. E esse dinheiro tem como destino o quê? A construção e reforma de postos de saúde, escolas, estradas e programas na área social. E a Confederação Nacional dos Municípios vem acompanhando o quadro de inadimplência. Inclusive, o presidente da entidade, o Paulo Zilkowskis, afirma que a situação é crítica, que estão monitorando o CAUC desde janeiro e houve um aumento grande de inadimplência entre março e abril. Ele falou essa afirmação em entrevista ao jornal o Globo, a qual nós acompanhamos essa entrevista. Portanto, é preocupante esses dados. O país está com 5.563 municípios, tem esses 5.563 e desse total 96,4% estão inaptos para o recebimento de novas verbas do governo federal, minha gente. São os dados que nós temos para vocês. Mas eu trago outro assunto aqui no início do nosso boletim Serra Verde Meio-Dia, que é a PEC das domésticas, que está sendo um verdadeiro abalo no que diz respeito à relação entre empregados e patrões, senhores e senhoras. Isso porque a emenda à Constituição Federal, que garante direito aos trabalhistas, aos empregados domésticos, é o tema mais badalado entre as senhoras donas de casas e entre os patrões. São questionamentos sobre os custos da legalização desses profissionais e principalmente da aplicação das novas regras que marcam a relação entre domésticas e patrões. Portanto, agora é os senhores patrões conquistarem, conquistar a sua empregada, com aquele jeitinho especial, porque elas vão cobrar. Elas vão cobrar porque a lei está em vigor e lei é lei. E elas vão querer receber. A não ser que a sua empregada tenha muito carinho, muita atenção, mas do jeito que todo mundo gosta de dinheiro, agora vai ficar mais rígido essa questão da relação entre as empregadas domésticas, entre patrões e os empregados. São 12 horas e 21 minutos, nós queremos abraçar os amigos que estão via internet. Abraçar aí, portanto, a Kércia Farias, está nos ouvindo via internet, através do massapti.fm.br, o Eduardo Araújo, lá no Corte do Ananás, a dona Isabel com o seu Chico Reinaldo também está ligado no programa, o Ednardo, o Pedro Adriano lá em Santana do Acaraú também nos ouvindo, com a dona Gorete, nosso boa tarde, a Patrícia Rocha, em Santana do Acaraú também nos ouvindo, a Vanessa Mesquita, a Franciene Lima também está conosco, o Messeu Rodrigues em Santana do Acaraú, o Manuelzinho Canafístula também em Santana, o Manuel Messias Rodrigues, a Josi Souza também está conosco, o Evangelho Rocha lá em Miraíma,
a Aurilane Cavalcante em Santana do Acaraú, também a Ana Paula em Santana, o Henrique Marques, a Ana Alexandra também nos ouvindo lá em Santana do Acaraú, e o meu amigo radialista Franzé da Aurora lá em Morrinhos também nos ouvindo via internet, né? O DJ Marquinhos também em Santana do Acaraú, a Larice Brena aqui em Massapê, ouvindo a gente também, a Luciana Emídio, a Elizabeth Lima em Santana do Acaraú via internet, a Merilane também via internet, né? O José Gerardo Sabino também via internet, a dona Ana Otília e o doutor José Maria Sabino também nos ouvindo via internet, o Jonas Dabi e a Fernanda também nos ouvindo via internet, toda essa gente boa são os amigos que estão aí pelo massap.fm.br. Samuel de Lima, show e atitude sem perder a realidade. Muito bem, minha gente, olha, nós estamos recebendo ofícios aqui da promotoria de nossa cidade com relação à campanha Brasil contra a impunidade no que diz respeito a nós dizermos ou não a PEC 37, minha gente, porque eu quero chamar a atenção dos senhores e senhoras massapienses, porque nós, como é sabido, dois dos maiores problemas, né? Dois dos maiores problemas da sociedade brasileira são a corrupção e a impunidade, minha gente. São dois grandes problemas da sociedade brasileira. E nesse contexto é explícita a necessidade de reforçarmos as estratégias de combate a esses dois grandes vilões nacionais. Primeiro porque na contramão dessa realidade está tramitando atualmente no Congresso Nacional essa proposta de emenda constitucional que visa subtrair os poderes de investigação criminal do Ministério Público e de outras instituições, destinando-os com exclusividade às polícias judiciárias. Trata-se, podemos dizer assim, da famigerada PEC 37, já apelidada de PEC da impunidade. E diante de tão grave situação, é que o Ministério Público, com o forte apoio de variadas instituições e de diversos setores da sociedade civil, como a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, vem adotando várias medidas para demonstrar à população brasileira a nocividade e o perigo que a aprovação da referida proposta representa para o combate à criminalidade e à corrupção em nosso país, senhores e senhoras, né? E para tanto o Ministério Público brasileiro desencadeou a campanha Brasil contra a impunidade, não a PEC 37, que pretende conscientizar e informar a população que, caso aprovada, a proposta irá gerar uma clara perda de efetividade na persecução e punição dos criminosos, principalmente aqueles de colarinho branco, senhores e senhoras, né? Portanto, nós queremos chamar a atenção dos senhores e senhoras e agradecer as informações nos repassadas pela nossa promotora de justiça, a doutora Camila Ferraz Brito, através do nosso Ministério Público do Ceará e da Procuradoria-Geral de Justiça da nossa segunda Promotoria de Justiça da comarca de Massapê. Essas informações que nos foram repassadas de que vão ser realizados no período de 8 a 12 de abril, sendo que no dia 8, do dia 8 ao dia 11, nas mobilizações ocorrerão nas comarcas do interior e no dia 12 na capital. No dia 24 desse mês será realizada em Brasília uma grande mobilização também ampla que é nacional contra a impunidade. Portanto, nós é assim que a promotoria, reconhecendo a imprensa como um dos principais instrumentos de controle social e de auxílio no combate à criminalidade, na medida em que expõe de maneira consciente e isenta as mazelas sociais causadas pela corrupção e pela impunidade, é que o Ministério Público nos solicitou esse apoio e que a Rádio Serra Verde FM se une à Promotoria de Justiça da nossa comarca de Massapê nessa campanha Brasil contra a impunidade, não a PEC 37, né? Onde desde o dia 1º de abril está sendo desenvolvida essa importante campanha, onde nós vamos dar publicidade aqui na nossa programação a essa mensagem de cidadania, além do mais de ética e moralidade.
E nós queremos parabenizar a nossa segunda Promotoria de Justiça da Comarca de Massapê, assim como todo o Ministério Público do Estado do Ceará e também nacionalmente, que estão promovendo e estão com essa campanha Brasil contra a impunidade, não a PEC 37, né? Inclusive, nós queremos agradecer aqui o convite nos repassado pela nossa Procuradoria-Geral de Justiça e Promotoria de Justiça de Massapê, através da nossa promotora de justiça, doutora Camila Ferraz Brito, que nos enviou o convite para que a gente possa estar participando de um ato público a ser realizado no dia 10 de abril às 8 horas da manhã, e que nós queremos estender aos nossos ouvintes, né, esse ato público a ser realizado nesse dia 10 de abril, às 8 horas da manhã, na Escola Profissionalizante Nelita Carneiro Albuquerque, que tem justamente essa finalidade de tratar do cerceamento do poder investigatório criminal, do Ministério Público e de outras investigações e seus nefastos efeitos no combate à criminalidade, à corrupção e à impunidade no Brasil, em face da tramitação no Congresso Nacional da proposta de emenda constitucional número 37, a PEC da impunidade, né? E na oportunidade, nesse dia 10 de abril, a partir das 8 da manhã, vão ser apresentados todos os preceitos constitucionais, legais e fáticos que fundamentam o poder investigatório do Ministério Público e também de outras instituições, né? Mas muito bem, minha gente, nós sabemos também, vamos falar agora da eleição do Conselho Tutelar de Massapê, onde nós somos cientes que a paixão por uma sociedade justa e solidária que nos move, cidadãos como vocês, como nós massapeenses. E é emocionante vermos as nossas crianças e adolescentes se desenvolvendo, cumprindo seus deveres e usufruindo dos seus direitos. E, portanto, a eleição do Conselho Tutelar do nosso município veio justamente retratar toda essa nossa emoção. É uma experiência singular e muito gratificante. A participação de todos, o que amplia os horizontes e nos faz ficar mais próximos dos problemas e realidade das nossas crianças e adolescentes. E desde já, nós queremos aqui externar esse convite da Comissão Eleitoral da eleição do Conselho Tutelar, do CMDCA de Massapê, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e do Ministério Público, na pessoa da nossa promotora, doutora Camila, em que nós estamos vivenciando esse momento de colaboração nessa concretização desse tão significativo processo democrático. E você, cidadão, você massapeense, cada um de nós fazemos parte desta equipe que sonha ver todas as nossas crianças e adolescentes com uma família, com a moradia digna, com a educação de qualidade, com uma saúde de qualidade e principalmente a segurança social. Por isso, todos nós somos convidados neste domingo, dia 14 de abril, a partir das 8 horas da manhã, a irmos às urnas espalhadas na Escola Vilebaldo Aguiar, portando título de eleitor e um documento com foto para votarmos em nossos candidatos ao Conselho Tutelar, para que possamos juntos formar uma sociedade cada vez mais justa, cada vez mais paritária para todos de um novo Conselho Tutelar. Firme e forte, um Conselho Tutelar atuante em nossa cidade que realmente vai trabalhar dioturnamente, diariamente em prol dos direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Vai ser um Conselho Tutelar ágil, um Conselho Tutelar que vai trabalhar todos os dias em prol das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Agora são 12h31 na cidade. Samuel de Lima, show e atitude sem perder a realidade. Muito bem, nós queremos abraçar aí a Valdênia de Maria, também nos ouvindo via internet, através do massapê.fm.br, a Valdênia de Maria, que está aniversariando hoje, portanto, os nossos parabéns, todas as felicidades, que essa data possa se repetir e se prolongar por muitos e muitos anos a todos os aniversariantes do dia, que estão nesse momento nos ouvindo via internet, através do massapê.fm.br. Massapê.fm.br é o nosso site, o nosso portal no ar para você participar, para você
interagir conosco na nossa programação, né? E o nosso do Facebook, para você interagir com o Samuel de Lima, é o radialista Samuel de Lima, Samuel de Lima Show. E você participa conosco e a gente envia aquele abraço todo especial para você, tá legal? Mas nós vamos agora com as notícias para você ligado, os assuntos do dia para você. Virou notícia. É o que virou notícia, os assuntos do dia você fica conferindo a partir de agora, 12 horas 32 minutos. Assunto do dia. Tudo bem, minha gente? Olha, vamos com as informações para você. Vamos com as informações. A Dilma diz que a situação da seca continua grave no Nordeste e Norte de Minas Gerais. O programa semanal de rádio desta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff falou que o governo está investindo um total de 32 bilhões de reais nas chamadas obras estruturantes, que garantem o abastecimento de água de forma definitiva, como barragens, canais, adutoras e estações elevatórias. Ela lembrou que na semana passada o governo federal também ampliou ações emergenciais com o combate à seca na região, com anúncio de mais de 9 bilhões de reais em ações de enfrentamento à estiagem, inclusive com anúncio de que o Garantia Safra e o Bolsa Estiagem vão ser pagos enquanto a seca estiver prejudicando a nossa região Nordeste. Vamos com a matéria, ouvir um pouquinho da presidenta Dilma Rousseff no programa semanal de rádio Café com a presidenta Dilma Rousseff. Vamos ouvir um pouco desse comentário da presidenta Dilma Rousseff. A situação continua muito grave lá no Nordeste. Como nós falamos aqui no Café há pouco mais de um mês, desde o início do meu governo nós estamos investindo muito em obras para aumentar a oferta de água na região. Nossos ouvintes devem se lembrar que eu falei aqui da importância das obras estruturantes, aquelas obras que vão garantir o abastecimento de água de forma definitiva. Nós, Luciano, estamos investindo 32 bilhões nessas obras. São barragens, canais, adutoras, estações elevatórias, sistemas de abastecimento de água que beneficiam os municípios e os estados da região nordestina. Além dessas ações estruturantes, Luciano, são necessárias também ações emergenciais muito fortes, pois essa seca é a maior dos últimos 50 anos e já atingiu mais de 1.415 municípios. O governo federal, Luciano, não vai permitir que o povo do semiárido e de todo o Nordeste fique desamparado. Enquanto houver seca, nós vamos agir, vamos acelerar as obras estruturantes, vamos acelerar as ações emergenciais para ajudar a população a enfrentar todas as dificuldades. O meu governo está junto com o povo do semiárido e vai ajudar a nossa gente forte a ter uma resposta definitiva para essa questão da convivência com a seca. Por exemplo, os próximos planos safra, tanto o da agricultura familiar quanto do agronegócio, nós vamos contemplar em especial o Nordeste, focando na sua segurança produtiva. Isto será uma inovação. Nunca isto foi feito até hoje. Vamos, de fato, investir na segurança produtiva para garantir a continuidade dos rebanhos e para garantir os avanços conquistados pela economia do Nordeste. Tá, minha gente, vocês ouviram, portanto, a presidenta Dilma Rousseff falando sobre a questão da seca aqui no Nordeste do país e também no Norte de Minas Gerais, né? Nós queremos abraçar os amigos que estão via Facebook, o Edivai está ouvindo a gente via massap.fm.br. Obrigado também a Larice Brena, também está nos ouvindo via internet. Também vamos abraçando aí o John 50, lá em Santana do Acaraú, também nos ouvindo através do massap.fm.br. O John 50 também está ligado conosco. A Marlúcia Lima também nos acompanhando, né? E o Ricardo Farias também está ligado conosco. E a Valdênia de Maria também está ouvindo a gente via internet. Nosso abraço todo especial para vocês.
Olha, são 12 horas e 37 minutos na grande cidade, 12h37. Nós vamos girando com as informações para você. Olha, o lote contaminado de suco de maçã ADES continua proibido. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, manteve a proibição, distribuição, comercialização e consumo do suco de soja da marca ADES, sabor maçã, do lote AGB 25, que está contaminado e representa risco à saúde. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira e já está valendo. No entanto, foram liberados todos os outros alimentos com soja fabricados pela Unilever Brasil em Porto Alegre, em Minas Gerais. A repórter Paulo de Castro traz maiores informações. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, manteve a proibição, distribuição, comercialização e a exposição ao consumo em todo o país do suco de soja ADES sabor maçã do lote AGB 25. A medida vale para o suco de embalagem de 1,5 litro, fabricado em 25 de fevereiro e com validade até 22 de dezembro deste ano. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira e já está valendo. De acordo com a Vigilância Sanitária, o produto está em desacordo com a legislação e pode apresentar risco à saúde. A Anvisa decidiu ainda liberar a fabricação, distribuição e comercialização de todos os lotes dos alimentos com soja da marca ADES, produzidos pela linha de produção TBA 3G, em Pouso Alegre. A decisão é baseada no relatório de inspeção realizada pela Vigilância Sanitária de Minas Gerais. De acordo com o relatório, o consumo dos alimentos com soja da marca ADES, produzidos pela linha de produção, não apresenta risco para a saúde dos consumidores. Por precaução e para proteger a saúde da população brasileira, a Anvisa havia determinado em 18 de março a proibição desses produtos. No entanto, o diretor de Controle e Monitoramento Sanitário da Anvisa, Agenor Álvares, ressalta que a liberação da linha de produção TBA 3G não exime a empresa de dar continuidade às ações de recolhimento do produto ADES sabor maçã de 1,5 litro. De Brasília, Paula de Castro. Muito bem, tivemos aí a Paula de Castro, direto de Brasília, com as informações sobre o lote contaminado do suco de maçãs ADES, que continua proibido, né? Nós queremos abraçar mais uma vez aos ouvintes que estão nos ouvindo via internet pelo massap.fm.br. A Marlúcia Ferreira Lima está nos ouvindo via internet e a Valdênia de Maria, né? É a aniversariante do dia de hoje. Portanto, nós queremos aí enviar a todos que estão nos ouvindo via internet pelo site massap.fm.br. A Marlúcia Ferreira Lima nos ouvindo em Sobral e também a Valdênia de Maria, aniversariante do dia de hoje, também nos ouvindo via internet, né? Olha, convites, missa, a Rádio Serra Verde, a Funerária SAF, a família de Maria Miriam Silva Souza, ainda consternado com seu falecimento, convida parentes e amigos para a missa de 7º dia, que será hoje às 5 horas da tarde na Igreja Matriz. Desejar a Rádio Serra Verde e a Funerária SAF agradece a todos que comparecerem a esse ato de fé e solidariedade cristã. A dona Miriam, que era esposa do seu Zé Antônio, pai da Nedina e da Micaele. E nós externamos a toda a família ainda enlutada os nossos sinceros sentimentos de pesar. Também a Rádio Serra Verde e a Funerária SAF, a família de Francisco José de Aguiar, conhecido como Chico Mariano, ainda consternado com seu falecimento, convida parentes e amigos para a missa de 7º dia, que será amanhã na Igreja Matriz, às 7 horas da noite, e desejar a Rádio Serra Verde e a Funerária SAF, a família agradecem a todos que comparecerem a este ato de fé e solidariedade cristã, né? Mas, minha gente, vamos agora, seguindo no nosso programa, 2 anos após o massacre em Realengo, mãe de vítima comenta a luta por justiça, né? São 2 anos aí do massacre lá de Realengo e nós vamos agora ouvir, presenciando a mãe da jovem Luísa Paula da Silva, uma das 12 adolescentes que morreram no massacre na Escola Municipal Tasso da Silveira, no bairro do Realengo, do Rio de Janeiro, em 7 de abril de 2011, pedindo mais justiça, pedindo mais agilidade
para que fatos como esses não fiquem impunes, né? Possam a justiça trabalhar mais ágil com relação a esse sistema, né? Nós vamos com maiores informações do nosso programa. Nós vamos agora ao nosso quadro Viva Maria. O Viva Maria de hoje, vamos trazer o debate sobre a pressão alta no sexo feminino. Nós estamos vivenciando o Dia Mundial da Saúde, que foi comemorado ontem, mas a semana é do coração, já que este ano o tema escolhido para campanhas, estudos e pesquisas e a hipertensão, principal fator de risco para infarto. E o nosso quadro Viva Bahia de hoje conversou com o cardiologista José Carlos Chinaglia, que fala sobre esse problema que é a pressão alta no sexo feminino. Vamos acompanhar com a Mara Regis. No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis. Segunda-feira, 8 de abril de 2013. O Dia Mundial da Saúde foi ontem, mas a semana é do coração, já que este ano esse foi o tema escolhido para campanhas, estudos e debates sobre a hipertensão. Portanto, deixa eu colocar agora o coração na voz para conversar com o cardiologista, pesquisador José Carlos Chinaglia, ele que também é coordenador da unidade coronariana do Hospital de Base em Brasília e tem inclusive um importante alerta a fazer sobre o problema da pressão alta no sexo feminino. Parece que as mulheres estão à beira de um ataque de nervos, não é não? Olha, realmente é a doença mais prevalente nos hospitais que cuidam do coração e nos consultórios. A hipertensão, ela tem um estigma de ser uma doença silenciosa e ela não causa sintomas, tanto no homem quanto na mulher. Só que as mulheres são mais sensíveis e têm maior risco, porque a sensibilidade leva a uma situação de tratar menos, de cuidar menos. Isso levou, lembrando que a hipertensão é um dos principais fatores de risco para infarto, por exemplo, levou a Associação Americana de Cardiologia a criar um guideline, quer dizer, uma diretriz específica para tratar da mulher, que foi publicada no final do ano de 2011. Aqui no Brasil a situação também é alarmante, porque a hipertensão ela é o principal fator, ou um dos principais fatores da mortalidade pelo infarto e pelo AVC. E como ela não causa sintomatologia, a maioria das pessoas não se preocupam e descobrem, às vezes, ocasionalmente, no check-up, que são hipertensas. Agora, nós sabemos que as mulheres são, por natureza, cuidadoras. Quando a gente vai num posto de saúde, a paisagem é feminina. É a mulher que está lá levando os filhos, é a mulher que está lá levando a vizinha, é a mulher que está lá levando uma parte da família, enfim. Por que que com ela própria há tantos descuidos a ponto dessa negligência com o seu dever de casa, que seria o de fazer um exame de pressão, pelo menos, não sei, quanto, uma vez por mês? Mara, é bom lembrar o seguinte, qual é a população de risco feminina que tem maior chance? São aquelas cujas famílias têm hipertensão, ou quando o pai, a mãe, ou o avô, ou a avó, ou o tio tiveram ou têm hipertensão. 95% das causas de hipertensão, ou a causa da hipertensão, é nessa linha de família. É igual o diabetes também. É uma doença, não é genética, mas é como se fosse geneticamente definida. Então, o primeiro alerta é esse. Tem alguém hipertenso na família, a mulher deve se cuidar mais e verificar a pressão pelo menos a cada período de 2, 3 meses. E isso vai aumentando em relação a preocupações quando a idade vai avançando, quando chega a menopausa, que aí outros fatores de risco também vão se associando. Eventualmente, uma pressão alta pode se manifestar quando ela sobe subitamente, uma crise hipertensiva. Então, às vezes a mulher pode ter um zumbido, uma dor de cabeça na nuca, ou pode ter uma turvação visual, ou ver uns pontos escuros, chamados escotomas, ou às vezes uns pontos brilhantes, é sinal que a pressão pode ter dado uma subida. Mas, lembrando, o habitual é ela cursar silenciosamente, sem que a pessoa saiba. E às vezes ela só descobre isso quando já tem um AVC,
ou quando tem uma complicação renal, uma complicação visual, ou o próprio infarto do coração. Pois é, doutor José Carlos, e já que a crise hipertensiva é silenciosa, vamos deixar falar mais alto o coração. E amanhã vamos continuar essa nossa conversa aqui no nosso Viva Maria com Saúde. Muito obrigada. Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia. Tudo bem, tivemos aí o Viva Maria desta segunda-feira com a Mara Régia aqui no nosso programa, e nós vamos girando e abraçando ao Tadeu Lira, no bairro Marapatá, na cidade de Santana do Acaraú, nos ouvindo via internet através do massapê.fm.br. A Valdênia está aí na Cacimbinha, Valdênia de Maria nos ouvindo em Cacimbinha. Nosso abraço, nosso muito obrigado pela sintonia, né? Nós vamos conferir agora os resultados da quinta rodada da Taça Rio. Nos jogos deste final de semana pelo Campeonato Carioca, ficou praticamente tudo definido. Flamengo e Vasco estão eliminados da fase semifinal. O comentarista Valdir Luiz comenta os resultados da quinta rodada da Taça Rio. 12h48 na cidade. Vamos, portanto, tivemos a quinta rodada da Taça Rio nesse final de semana e praticamente tudo definido, né? Flamengo e Vasco eliminados da fase semifinal da Taça Rio. No sábado tivemos lá em Bangu e acompanhamos o empate 1-1, Flamengo contra o Duque de Caxias. O Flamengo muito mal, sem criatividade nenhuma, um time muito mal arrumado no sistema defensivo, sem nenhum tipo de jogada, e achou um gol aos 46 minutos, quando o Duque de Caxias recuou demais, e acabou empatando, e com esse resultado o Flamengo chegou apenas a 5 pontos, e ficou fora da semifinal, porque no mesmo sábado o Fluminense fez um excelente segundo tempo, e venceu o Resende por 2-0, e chegou a 13 pontos ganhos. E o Flamengo? Se o Flamengo, no máximo, faltando 2 jogos, Fluminense domingo que vem, e na última rodada do Macaé, ele chegaria no máximo a 11 pontos. Então no grupo B, praticamente definido, Fluminense e Resende, que mesmo com a derrota tem 12 pontos e restam 2 jogos. Então o Flamengo já ficou rigorosamente fora, eliminado, e vai ter que se preparar muito para o Campeonato Brasileiro, fazer algumas contratações, e o técnico Jorginho tentar implantar algum sistema de jogo, porque o Flamengo não tem rigorosamente nada. Já ontem, o Botafogo, a melhor equipe da Taça Rio, 100% de aproveitamento, porque o Volta Redonda, que tinha 100%, perdeu no sábado para o Nova Iguaçu, e a equipe do Resende perdeu o Fluminense. Não, o único 100% de aproveitamento é o Botafogo, que tem um jogo a menos ainda. Jogando lá em Volta Redonda, teve alguma dificuldade no primeiro tempo, mas no segundo tempo passeou em cima do Olaria, venceu por 3-0, o mesmo placar do jogo com o Vasco, que praticamente é a mesma história, né? Primeiro tempo 0-0, depois 3 gols no segundo tempo, e hoje é a melhor equipe da competição, 4 jogos, 4 vitórias, fez 12 gols, só levou 1, e só depende dele para ser o primeiro do grupo. Então o Botafogo venceu bem o Olaria, deixou o Olaria numa situação muito complicada em relação ao rebaixamento, venceu por 3-0 e lidera o seu grupo ao lado do Volta Redonda, ambos com 12 pontos, só que o Botafogo é o primeiro pelo saldo de gols. E o Vasco venceu a equipe do Friburguense por 2-1. O resultado que eu considero justo, que no primeiro tempo o Friburguense foi melhor tecnicamente, mas o Vasco estava com mais vontade, diferente daquele Vasco que nós vimos contra o Botafogo, que não teve técnica, não teve esquema de jogo e não teve vontade. Ontem ele teve vontade no primeiro tempo. Conseguiu, empatou de 1-1 no primeiro tempo, e no segundo tempo foi muito melhor. Paulo Tuori mexeu bem, então o Elcinho muito bem na lateral direita, o Thiaguinho que fez a diferença no jogo, o Bernardo cresceu, o time não sentiu as ausências do Luiz e do Carlos Alberto, e conseguiu sua primeira vitória na Taça Rio por 2-1. Mas já está totalmente fora, que o Vasco só tem 4 pontos. E só chega no máximo a 10, enquanto que o Botafogo já tem 12 e o Volta Redonda tem 12. Então o Vasco está fora, vai cumprir tabela nos jogos que lhe faltam, contra o Quissamã no próximo sábado e contra o Madureira na última rodada. Então já está praticamente definido. O Friburguense tem 6 pontos, ainda pode incomodar alguém, mas ele tem que ganhar do Botafogo na quarta-feira e torcer para que o Botafogo vença os seus jogos que lhe restam nas 2 últimas rodadas, e torcer para que o Botafogo e Volta Redonda não vençam ou empatem, não consigam nem empatar. Tem um dos dois tem que perder os 2 jogos que faltam para o Friburguense entrar. E vão jogar entre si Botafogo e Volta Redonda. Então está praticamente definido, o Marco Antônio, que Volta Redonda e Botafogo num grupo, e Fluminense e Resende no outro, já estão classificados. Resta saber quem será o primeiro e quem será o segundo, para que jogue nos dias 27 e 28 de abril. No final de semana tem o Fla-Flu, já esvaziado, né?
Fla-Flu esvaziado lá em Volta Redonda. No próximo domingo, o Botafogo vai jogar em Bangu contra o Nova Iguaçu, também no domingo, e no sábado o Vasco recebe o Quissamã. Mas na quarta-feira tem um jogo adiado. O Botafogo enfrenta o Friburguense e pode já colocar praticamente sua classificação se ele chegar a 15 pontos. Obrigado, Valdir Luiz, com os comentários da quinta rodada da Taça Rio, né? E nós vamos agora no nosso programa, nossa história do dia de hoje. Há 40 anos morria o pintor e escultor espanhol Pablo Picasso. Foi considerado um dos artistas mais famosos e versátil de todo mundo, o mestre da arte do século XX. Teve muitos amores e várias fases em sua arte. Seus 90 anos foram comemorados com exposição na grande galeria do Museu do Louvre de Paris, tornando-se assim o primeiro artista vivo a expor seus trabalhos no famoso museu francês. Pablo Picasso morreu em Moulins, na França, com 91 anos de idade. Márcia Dias e a história do dia de hoje. No dia 8 de abril de 1973, morreu um dos mestres da arte do século XX, o pintor e escultor Pablo Picasso, que é considerado um dos artistas mais famosos e versáteis de todo o mundo. Pablo Ruiz Picasso nasceu em 25 de outubro de 1881, em Málaga, na Espanha. Desde muito jovem já demonstrou interesse pela arte. Os desenhos de infância representavam cenas de touradas. Sua primeira obra preservada é um óleo sobre madeira, pintada aos 8 anos, chamada O Toureiro. Em 1895, a família se muda para Barcelona e Pablo é admitido na Escola de Arte, onde seus trabalhos começaram a se destacar. Em 1897, se muda para Madrid e entra para a Real Academia de Belas Artes de São Fernando. Porém, a sua estadia em Madrid é interrompida. No início de julho daquele ano, Picasso adoece com escarlatina e volta a Barcelona. Em 1901, inicia sua fase azul, que dura até 1905. Neste período, Picasso pinta a solidão, a morte e o abandono. Quando se apaixona por Fernande Olivier, suas pinturas mudam, inaugurando a fase rosa, caracterizada pela presença de acrobatas, dançarinos, arlequins e artistas de circo. No verão de 1906, sua obra entra em uma nova fase, marcada pela influência das artes grega, ibérica e africana. Era o protocubismo, o antecedente do cubismo. Em 1907, pinta o quadro Les Demoiselles d'Avignon, que é conhecido como o marco inicial do cubismo. Esta escola tratava as formas da natureza por meio de figuras geométricas representando as partes de um objeto no mesmo plano. Picasso foi um homem de muitos amores. Anos depois, em 1918, se casa com a bailarina Olga Koklova. Quando a esposa engravida, o artista cria uma série de pinturas de mães e filhos. Em 1927, conhece Marie-Thérèse Walter, uma jovem francesa com 17 anos que se tornaria sua musa. Em 1943, se apaixona pela pintora Françoise Gillot e pinta A Alegria de Viver. Durante a Segunda Guerra Mundial, Picasso vivia em Paris, quando a cidade foi ocupada por tropas alemãs. Uma de suas obras mais conhecidas é o mural Guernica. A pintura retrata a cidade espanhola após ser bombardeada pelos aviões de Hitler. A tela incorpora a desumanidade, brutalidade e desesperança da guerra. Como tinha fama de simpatizante comunista, era alvo de frequentes controles pelos alemães. Conta-se que, certa vez, durante uma revista ao seu apartamento, um oficial nazista observou o mural Guernica na parede e perguntou: "Foi você quem fez isso?" Picasso respondeu: "Não, vocês o fizeram." Quando completa 90 anos, seu aniversário é comemorado com uma exposição no Museu do Louvre e assim se torna o primeiro artista vivo a expor os seus trabalhos no famoso Museu Francês. Pablo Picasso termina sua carreira e vida aos 91 anos no dia 8 de abril de 1973, na cidade de Mogi, na França. História hoje, produção Lígia Maria, locução Márcia Dias, sonoplastia Messias Melo. Aí, portanto, foi a história do dia de hoje, às 12 horas e 53 minutos. E nós queremos enviar um boa tarde especial
ao amigo Tadeu Lira, no bairro Marapatá, em Santana do Acaraú, nos ouvindo aí juntamente, enviando um abraço também ao Nunes e ao Sidney, lá no Marapatá, na cidade de Santana do Acaraú. Nosso abraço todo especial, né? Olha, mas a FETRAF Ceará convida para o primeiro congresso, minha gente. O congresso de 16 e 17 de abril. Estamos vivenciando um momento difícil para a agricultura familiar no Ceará e as perspectivas não são boas com o nosso inverno deste ano, tão falho e irregular. Uma seca, neste momento, é uma situação muito difícil que precisamos encarar. E encarar com unidade e organização para garantir a convivência com produção de alimentos e vida no semiárido. É neste contexto que convocamos todos os Sintrafes filiados à FETRAF Ceará a se mobilizarem, a se organizarem e se superarem cada vez mais diante das dificuldades para conquistar juntos vitórias para melhorar a vida do agricultor e a agricultora do semiárido. Acredite, nós juntos podemos sim conquistar vitórias na superação da estiagem e elas hão de vir. Diante disso é que convocamos todos os Sintrafes filiados para o nosso primeiro Congresso Estadual dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Estado do Ceará e exposição de fotografias das lutas dos agricultores à FETRAF Ceará, que acontecerá em Fortaleza, na rua Silvia Paulete, número 1688, nos dias 16 e 17 de abril de 2013. Portanto, solicitamos aí que todos os Sintrafes desenvolvam campanhas juntos às suas bases para garantirmos a realização de um congresso participativo e com boas vitórias. Durante o congresso, haverá uma exposição de fotografias da luta dos Sintrafes no estado do Ceará. Daí que solicitamos a todos os Sintrafes que façam uma seleção de fotografias importantes que retrate a história da sua e da nossa luta e para que envie e que a gente possa fazer essa belíssima festa, esse belíssimo congresso para celebrarmos nossas vitórias e conquistas e para que a gente possa estar se preparando para outras que virão. Portanto, com o empenho de todos, temos a certeza que a FETRAF Ceará, junto aos Sintrafes, irão realizar um grande congresso dia 16 e 17 de abril em Fortaleza, na rua Silvia Paulete, número 1688, em Fortaleza. E de já, nós estaremos comemorando os nossos 3 anos de conquista das cartas sindicais do Sintraf e 10 anos de lutas e avanços da organização sindical da agricultura familiar no estado do Ceará, que tem como presidente a FETRAF e o Raimundo Nonato Araújo, o Raimundinho do PT, né? E nós vamos abraçando também a neta do Tadeu Lira, lá em Santana, está aniversariando, completando 4 aninhos, né? E viu o nome, Tadeu, tá legal para que a gente possa parabenizar a sua netinha, que está aniversariando hoje, a sua esposa e toda a sua família, aí nos ouvindo no bairro Marapatá, em Santana. Olha, são 12h56, nós vamos à história do dia de hoje. Aqui já quase chegando ao final do nosso programa, vamos aí, portanto, aliás, a história do dia de hoje não. Nós vamos agora ao Trocando em Miúdos de hoje, que é onde o CNI não sabe por que caiu tanto medo de desemprego da região norte. De acordo com a última pesquisa, termômetros da sociedade brasileira, realizada pela Confederação Nacional da Indústria, caiu 15% o medo de ficar desempregado nos estados do norte, enquanto a média nacional foi de queda de 7,5% em março. Vamos saber mais com Eduardo Mancas no Trocando em Miúdos de hoje. Trocando em Miúdo, com Eduardo Mancas. De acordo com a última pesquisa Termômetros da Sociedade Brasileira, realizada pela Confederação Nacional da Indústria, caiu 15% o medo de ficar desempregado nos estados do norte, Amazônia, enquanto a média nacional de queda foi de 7,5% em março. Vamos nessa? Ouça bem. Em primeiro lugar, os técnicos da CNI ainda investigam os motivos
que levaram a uma queda positiva do medo do desemprego tão acentuada nos estados Centro-Oeste e Norte. O fato é que o índice de medo caiu dos 81,6 pontos em dezembro para 68,9 pontos, agora em março. Praticamente ficou igual à média nacional, que caiu dos 74,5 para 69 pontos, ou queda, repetindo, de 7,5%. Esses pontos são medidos a cada 3 meses. Que mais? Pois então, uma pessoa empregada, sem medo de perder a vaga, ela se sente mais segura para comprar algum bem de valor maior, pagando em prestações mais longas. Ou seja, fica mais confiante para comprometer a renda futura, que ainda não chegou, mas vai vir com o salário do fim do mês, conservando o emprego por um tempo maior, né? Daí a importância, quando a gente troca essa prosa miúda aqui, de saber como estão os índices de emprego, de crescimento da indústria, da inflação maior que deixa o salário menor, da média de calote, insolvência que está sendo dado, o que deixa para os juros maiores em cima das prestações, por aí, né? E só para terminar a prosa de hoje, que aliás nunca tem fim. Para evitar que a indústria pense em começar a demitir, vem o governo e desonera. Tira imposto em cima do carro, da luz, para que o povo, sem medo do desemprego, continue comprometendo sua renda futura e assim fazer a economia presente andar para frente. Tudo muito simples. Agora essa de diminuir o medo do desemprego na região norte é muito boa, né? Então, e amanhã prometo prosear então numa continuidade desse assunto de hoje, um tal de índice de satisfação com a vida. Tudo bem contigo? Tu és feliz? Então tá, em té e axé. É da sua conta. Muito bem, aqui quase no final do nosso programa, agradecer aí o Eduardo Mancax com o Trocando em Miúdos de hoje e lamentar a morte da ex-premier britânica Margaret Thatcher. Morreu aos 87 anos, a ex-premier britânica Margaret, conhecida como Dama de Ferro. A primeira mulher a ocupar o cargo, ela teve um derrame no início da manhã e veio a falecer. A regulamentação da PEC das domésticas começa a ser discutida nesta semana. Começa hoje também o julgamento dos 26 réus do caso conhecido como Massacre do Carandiru, né? Já a reforma política também deve ser votada esta semana na Câmara. O Senado deve votar amanhã as novas regras para o Fundo de Participação dos Estados. O CNI não sabe também por que caiu tanto o medo de desemprego na região norte, como vocês ouviram no Trocando em Miúdos. E houve uma nota de repúdio do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, publicada hoje no Diário Oficial da União, informando que o pastor Marcos Feliciano contraria os propósitos básicos da Comissão de Direitos Humanos, portanto um repúdio às declarações do pastor Marco Feliciano, né? E com pênalti, o Guarani não batido, o jogo do Guarani terminou antes da hora. O árbitro marcou o pênalti a favor do Guarani de Sobral e a diretoria e torcida do Guarani de Juazeiro invadiram o campo e criaram uma confusão e impediram a cobrança. Uma confusão que foi após a marcação de um pênalti nos minutos finais no estádio Romirão, em Juazeiro do Norte, que impediu o fim do jogo entre Guarani de Juazeiro e Guarani de Sobral ontem pela 10ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Também já em Sobral, um homem foi assassinado e a sua companheira baleada. Depois de alguns dias de homicídio em Sobral, foi registrado mais uma tarde de terror em Sobral, quando na rua Raul Monte, no bairro Dom José, informações de familiares de que a vítima, identificada por Erlânio da Silva Ferreira, mais conhecido por Cabelo, de 27 anos, que residia na rua Iracema, foi atingido por 2 tiros, um na boca e outros 2 nas costas. Ele ainda foi levado ao Hospital Santa Casa, mas não resistiu e foi a óbito. Foram 2 crimes na tarde de sábado na cidade de Sobral. Um abraço a todos, boa tarde. Fique agora com o programa da Igreja Assembleia de Deus. O pastor Ismael está viajando, mas você vai ficar com o melhor da música gospel
E obrigado a você que nos ouviu via internet. Boa tarde e até amanhã. É hora do apoio cultural na Serra Verde FM 98,7, com o anúncio das empresas que investem no social e apoiam este empreendimento de comunicação comunitária massapense. Atenção você massapense, chegou em Massapê Elegance Calçados. A Elegance Calçados está abrindo suas portas a partir das 8 da manhã. Agora você não precisa mais ir a Sobral ou a Fortaleza para que seus pés entrem na moda. Chegou em Massapê Elegance Calçados, as melhores marcas nacionais para deixar seus pés em dia com a moda. Na Elegance Calçados aceitamos os cartões Visa ou Master. Você também pode comprar no cheque ou no crediário próprio.